Bom, então, pessoal, vamos dar início a essa palestra, eu acho que bastante aguardada aqui por todos nós, né? Eu vou fazer a apresentação aqui do Felipe, tá? O Felipe Neves, então, um engenheiro, né, que rodou um pouquinho, né, pela Europa, né, fez os seus estudos de dupla diplomação na França e que hoje veio aqui, né, explicar para vocês, né, todo esse procedimento e agora está, né, com essa incumbência de rodar o Brasil aí e falar sobre todos os processos, né, que a Campus France vem tratando, né, com os brasileiros, tá? Então, Felipe, é um prazer te receber aqui na UFSM, tá? Sinta-se à vontade, né? Os nossos alunos acho que têm muitas dúvidas, né, para te perguntar e tudo mais. Tá, gente? E só gostaria de dizer para vocês, né, que essa nossa relação UFSM com a França, ela já tem sido, né, de longa data e recentemente nós temos estreitado os laços, né, com as universidades, as instituições francesas, tá? Prova disso é o programa que nós aqui no Centro de Tecnologia temos para alguns dos nossos cursos, que é o Braftec, mas a França também está aí de portas abertas para receber, né, os alunos, e hoje vocês vão conhecer essas oportunidades também para os outros cursos. Tá? E dizer que nós aqui do Centro de Tecnologia, para nós aqui do Centro de Tecnologia, é um prazer receber a Campus France e também, né, estreitar esses laços para que cada vez mais a gente possa, né, ter esses convênios e acordos para cada vez mais vocês possam estar realizando esses intercâmbios, tá? Gostaria de, né, apresentar também a Mariana, tá? Que vem nos auxiliar aqui com a SAI, né, que foi justamente, né, o órgão da UFSM que recebeu essa incumbência, né, Mariana, de acertar, né, com o Felipe essa vinda dele e organizar esse evento juntamente aqui com o CT. Tá? Mari, quer dizer algumas palavrinhas ou... Boa tarde, pessoal, tudo bem? Também agradeço, né, a Tati por ter nos auxiliado para fazer toda a organização desse evento. É bem importante para nós poder conversar com vocês sobre as oportunidades na França. A gente vai pincelar também algumas oportunidades mais gerais, que podem ser para a França e para outros países. Então, a gente vai ter um dia bem rico, assim, para quem tem esse desejo de sair, fazer um intercâmbio para a França, talvez para algum outro país também. E eu agradeço pela presença de vocês e pela disponibilidade do Felipe, né, de estava lá em Porto Alegre, dar uma passadinha aqui em Santa Maria para fazer essa conversa com a gente. Muito bem, pessoal. Então, passo a ti a palavra, Felipe, tá? Agradecendo mais uma vez. Atentos e toda a tua... Muito obrigado. Eu que agradeço o auditório cheio, as pessoas interessadas em estudar fora, estudar na França. Obrigado por me receberem de portas abertas, toparem de primeira assim a ideia de fazer a apresentação aqui. Como bem apresentaram, eu sou Felipe Ramos, sou responsável do escritório de São Paulo do Campus France Brasil. O Campus France é a agência oficial do governo francês de promoção aos estudos superiores na França. Então, a gente, aqui no Brasil, é um serviço da Embaixada da França, e também a gente está sob a tutela tanto do Ministério da Educação quanto do Ministério de Relações Exteriores na França. A gente é meio que a ponte do estudante brasileiro com as universidades francesas. A gente faz essas atividades de promoção para mostrar um pouco de quais são as oportunidades para estudar na França, quais são os caminhos, seja via universidade brasileira, seja depois da universidade para fazer uma pós-graduação. Eu vou tentar trazer um pouco dessas possibilidades para vocês, para abrir um pouco a cabeça e entender quais seriam os possíveis próximos passos para quem tem esse desejo de estudar fora. Além disso, pessoalmente, eu fiz um programa Braftec, um duplo diploma em 2013, então faz bastante tempo, 2013 a 2015, na França. Isso acabou mexendo bastante comigo, assim, profissionalmente, pessoalmente, academicamente, tanto que larguei um pouco da engenharia e estou aqui trabalhando com promoção dos estudos superiores. E também posso contar depois um pouquinho
dessas diferenças, das partes positivas, das partes mais difíceis, para quem quiser saber. Bom, gosto de começar minhas apresentações trazendo dos motivos que levam os estudantes a escolher a França como destino. Como a Mariana falou, ela tem as possibilidades para vários países na Europa, mas estou aqui para falar da Europa e do mundo, mas estou aqui para falar da França porque escolher a França como destino. Em primeiro lugar, a França é um país que investe muito em ensino, em pesquisa. Então, as universidades francesas elas estão sempre muito bem ranqueadas nos rankings mundiais. US, Xangai, para quem for da área de economia, finanças, a Financial Times também faz um ranking anual dos melhores mestrados na área de finanças, e do top 10, 5 mestrados são franceses. Na área de matemática, é o segundo país com mais medalhas Fields, vários Nobels na área de literatura. Então, independente da área que vocês quiserem, vocês vão encontrar formações excelentes na França. Então, o primeiro ponto. Segundo ponto, em relação à abertura aos estudantes internacionais. Existem 430 mil estudantes internacionais na França nesse momento, nesse último ano acadêmico. Na graduação, cerca de 14% das turmas são de estudantes internacionais. Então, escolher a França como destino acaba sendo uma ótima possibilidade, assim, não só de conhecer a cultura francesa, mas de ter mexicanos, chineses, japoneses, russos, espanhóis, várias nacionalidades na sua turma, e acaba sendo uma experiência muito rica. E quando a gente faz esse recorte para o doutorado, o número aumenta ainda mais, a proporção aumenta ainda mais, 38% dos doutorandos na França são estrangeiros. Tem toda também a questão de cultura e qualidade de vida, essa parte é mais fácil, assim, geralmente é a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas. Então tá ali na França, no coração da Europa, possibilidade de acessar museus, festivais, concertos, muitas vezes de graça ou a preços reduzidos só pelo fato de vocês serem estudantes na França, acaba atraindo bastante, vários patrimônios mundiais da Unesco também. E assim, a França é bem menor do que o Brasil como um todo, então lá você consegue se deslocar bem mais fácil, não só entre as cidades na França, como entre outros países, Bélgica, Inglaterra, Alemanha, então dá para aproveitar bastante na questão cultural, na questão de vida também. Quando a gente pensa estudar fora, a gente também está pensando no que isso vai trazer para o nosso currículo, que tipo de portas isso vai abrir. A França é o segundo maior PIB da Europa. Tem várias empresas francesas que estão aqui no Brasil atualmente, como Sanofi, L'Oréal, Leroy Merlin, que a gente chama carinhosamente de Leroy Merlin, dentre tantas outras. Isso acaba destacando bastante o nosso currículo, não só para empresas francesas, mas para multinacionais, empresas brasileiras. O fato de ter uma experiência, seja de intercâmbio, duplo diploma, mestrado na França, acaba valorizando bastante. E de uma maneira mais prática, quais são os direitos e benefícios de um estudante na França? O primeiro deles é em relação ao subsídio do governo nas universidades públicas. Então, diferente do Brasil, muitos países, mesmo nas universidades públicas, as formações elas são pagas. Mas na França, elas são mais baratas do que outros países, porque o governo subsidia parte desses custos. Então, são valores tabelados, independente se você vai para Sorbonne, para a Universidade de Lille, para a Universidade de Bordeaux, qualquer universidade pública, o valor vai ser tabelado, que aí depois eu comento um pouquinho mais, e acaba sendo mais factível fazer, por exemplo, um mestrado fora na França do que em outros países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, que os custos de formação tendem a ser bem mais elevados. Claro, como vocês estão numa universidade que tem muitos acordos de cooperação com com instituições francesas, vale a pena investigar se existem intercâmbios possíveis, duplo diploma, outros programas de cooperação, porque quando a universidade brasileira firma um acordo de cooperação com a universidade francesa, você não precisa pagar nada para a universidade lá, você vai ter o custo de vida, então esse é o projeto ideal, mas se você já está mais no fim da graduação, pensando numa pós, aí é importante considerar no orçamento o custo daquela formação que você está planejando. Outro ponto importante é o auxílio moradia. Na França existe um organismo chamado CAF, a CAF vai avaliar sua situação financeira, sua situação social, vai entender quanto você está pagando de aluguel, qual é a sua renda, se você não tem renda, se você está vivendo com essas economias, se você tem bolsa ou não, e vai te reembolsar parte dos gastos com aluguel. Isso acaba ajudando bastante os estudantes. Então, suponhamos, você está pagando 500, 600 euros por mês de aluguel, a CAF avalia a sua situação e te devolve 100, 150 euros por mês. Isso acaba ajudando bastante no orçamento mensal. Possibilidade de descontos em produtos e serviços. Então, muitas vezes, só por ser estudante, vocês conseguem comprar eletrônicos mais baratos, passagens de ônibus mais baratas. Então, dá para conseguir encontrar outros benefícios nesse sentido.
A inscrição no sistema de saúde, a Sécurité Sociale, na França, ela é gratuita e obrigatória para todos os estudantes que estão lá. Então, isso, às vezes a gente não quer pensar muito em problemas de saúde que a gente venha a ter, mas a título de curiosidade, quando eu fiz meus estudos de engenharia, eu tive um descolamento de retina na França, eu precisei operar. Claro, a família fica desesperada, tudo mais, estou bem, isso daqui é só miopia mesmo. Mas fui muito bem tratado, operei, não precisei pagar nada, não voltei com dívida nenhuma porque eu estava coberto pelo sistema de saúde francês. Então é importante saber que existe esse mecanismo para você fazer suas consultas, para você não precisar ser reembolsado de medicamentos e outras coisas, então é um benefício bem bacana. Possibilidade de passe estudantil na cidade que vocês estão residindo e muitas vezes também tem benefícios não necessariamente vinculados a estudantes, mas às vezes vinculados à idade. Então, por exemplo, na França, pessoas de até 27 anos conseguem comprar passagens intermunicipais mais baratas. Na Bélgica, até 26 anos, passagens intermunicipais mais baratas. Então, se além de ser estudante, você ainda estiver dentro da faixa de idade, dá para aproveitar outros benefícios bacanas e conhecer os países no arredor bem mais barato. Possibilidade de trabalhar durante os estudos. Então, com visto de estudante na França, vocês podem trabalhar até 960 horas anuais. Isso dá mais ou menos umas 17, 20 horas por semana, que seria o trabalho meio período, porque as aulas já vão ser em período integral. Então, em geral, as aulas são bem puxadas. E os estudantes que acabam precisando trabalhar, os que vão sem bolsa, por exemplo, precisam complementar a renda, acabam trabalhando aos finais de semana, no período de férias escolares, e saber dessa possibilidade. Sem precisar mudar categoria de visto nem nada, é um benefício interessante. E se a formação que vocês estão planejando tem estágios obrigatórios, o estágio não conta nessas horas. Então você pode fazer seu estágio, ser remunerada, e além disso, se precisar trabalhar ainda mais trabalho de restaurante ou até mesmo na universidade para complementar a renda, dá para fazer tranquilamente. Não tranquilamente porque as aulas vão ser puxadas, mas dá para fazer. E por último, os restaurantes universitários, RU, bandejão, não sei como cada um chama, mas na França as refeições elas são bem completas. Entrada, prato principal, sobremesa, por €3,30, então isso acaba ajudando bastante no orçamento. E para estudantes bolsistas ou baixa renda, existe a possibilidade em algumas regiões de solicitar redução para €1 por refeição, que acaba ajudando ainda mais, mas €3,30 já é bem bom. Assim. Bom, e como que funciona o ensino superior na França? Quais são as diferenças em relação ao sistema brasileiro? O brasileiro acho que vocês conhecem bem. Então a gente termina o ensino médio, faz o vestibular ou faz o Enem, entra numa graduação. Em geral, as graduações aqui no Brasil têm 4, 5 anos, bacharelados, licenciaturas. E quem quiser continuar na área acadêmica, segue para fazer um mestrado, uma especialização, um doutorado. Na França tem algumas diferenças importantes. Então, a primeira delas é todo francês, quando termina o ensino médio, ele faz uma prova obrigatória chamada Baccalauréat, ou BAC, que é a prova que dá direito ao acesso ao ensino superior. Então, não é um problema para vocês, mas se você tem irmão ou irmã mais nova querendo fazer uma graduação na França, além de terminar o ensino médio, precisa ter um equivalente do BAC francês. Então, a gente sempre solicita para uma candidatura para uma universidade francesa, ou que você mostre que você foi aprovado numa universidade brasileira, ou mostre as notas do Enem para ter essa comparabilidade. Mas a parte mais interessante vai chegar agora no nível de graduação. As graduações na França e em outros países europeus também, elas seguem um sistema LMD. L de licence, que é a graduação, e as graduações na França, em geral, têm 3 anos de duração apenas. Então, são mais curtas em número de anos, mas bem intensas em carga horária. Mestrado, master de 2 anos e doutorado de 3 a 5 anos. O que isso quer dizer ter essas graduações mais curtas? Quer dizer que os franceses são muito jovens, geralmente, quando eles já emendam no mestrado, e praticamente a maior parte dos franceses termina a licença e já emenda no mestrado. Para brasileiros, a parte legal acaba para quem fez uma graduação de 4 ou 5 anos aqui no Brasil e está pensando em fazer um mestrado na França. Primeiro ponto, os processos seletivos vão ser mais tranquilos, você não vai precisar escrever 20 páginas de projeto de pesquisa, ter orientador, geralmente vai ser a sua carta de motivação, seus documentos, suas notas. E se pedir projeto de pesquisa, vai ser algo mais tranquilo, 2, 3 páginas, as suas ideias de pesquisa, isso acaba sendo mais simplificado. E outro ponto interessante, vocês podem se candidatar, inclusive, direto para entrar no M2, no segundo ano do Master na França.
ficar um ano só e sair com o diploma do mestrado francês, porque a graduação de vocês já foi mais longa aqui no Brasil. Claro, sempre a decisão da Universidade Francesa, mas é um projeto bem bacana. Inclusive tem até uma bolsa da Embaixada da França todo ano para quem está indo fazer o M2 na França, para ainda ajudar nos custos. E quais são os tipos de estabelecimento que vocês vão encontrar na França? Na França tem 2 grandes tipos de estabelecimento, as universités e as écoles. As universités são as universidades, em sua maior parte são públicas, o que não quer dizer que são gratuitas, mas que são subsidiadas pelo governo, então o valor da formação é tabelado. Lembrando que se você for via acordo de cooperação, você não paga nada para a universidade. E elas são multiáreas, então nas universités, geralmente vocês vão encontrar cursos em todas as áreas de estudo. Elas vão seguir esse sistema LMD, de licença de 3 anos, master de 2 anos e doutorado de 3 a 5 anos. Mais ou menos 70 e 75% dos estudantes. Merci. Bom, as universités multiáreas, a maior parte dos estrangeiros acaba indo para as universités, mas um outro grande tipo de estabelecimento que vocês vão encontrar são as écoles, que são escolas especializadas. Então elas podem ser públicas ou privadas e elas vão ser focadas numa área de estudos. Então uma escola de engenharia, uma escola de estudos políticos, uma escola de arquitetura, uma escola de artes. Então elas vão ter geralmente uma área e não necessariamente elas vão seguir o sistema LMD. Elas podem ter anos de duração diferente das formações. Então, fazendo uma pergunta rápida, quem aqui é da pós-graduação? Ok. Da graduação, quem é das engenharias? Bastante gente. Bom, só para saber. Nas engenharias, por exemplo, o curso de engenharia na França ele tem 5 anos de duração, assim como no Brasil. Então, as graduações não são de 3 anos, mas são oferecidas pelas écoles. E o curso ele também segue uma estrutura diferente, já que tem bastante gente aqui. Engenharia na França, geralmente eles fazem 2 anos de classe preparatória, então seriam como se fosse 2 anos de cursinho, não necessariamente dentro da escola, geralmente é num outro estabelecimento, eles fazem esses 2 anos preparatórios do ciclo comum, fazem um concurso, e aí o ciclo de engenharia são os outros 3 anos. E, diferentemente aqui do Brasil, geralmente você entra para o diploma de engenheiro. Você só escolhe a especialidade mais para o último ano. Aqui a gente já tem que tomar decisão logo no vestibular, não só na engenharia, mas em muitos outros cursos. Então, RI, por exemplo, vai ser difícil encontrar na França uma graduação de relações internacionais. Geralmente eles fazem relações internacionais no mestrado, e na graduação eles às vezes fazem direito, estudos políticos, estudos internacionais também. Então, as formações na França tendem a ser mais generalistas como um todo, o que tem os seus pontos positivos também. Então, você acaba tendo um pouco de tudo, tendo uma base assim ampla, e acaba sendo um processo interessante também de mesclar a formação brasileira que a gente tem de se especializar numa área e a francesa de, por exemplo, eu, engenheiro químico, ter matéria de elétrica, civil, computação. E agora, quais são os tipos de projeto que vocês podem considerar? No nível da graduação, já que vocês estão vinculados numa instituição que tem vários acordos de cooperação, a primeira dica que eu dou é verificar com o Serviço de Relações Internacionais da Universidade Brasileira se existem acordos de cooperação para a sua área de estudos, para que você faça a candidatura via edital, via Universidade Brasileira, para fazer a mobilidade para a França. Esse é o tipo de projeto que você faz a candidatura com a Universidade Brasileira e só passa com o Campus France, como a gente é um serviço da embaixada, para a solicitação do visto de estudante. Caso, não tem na minha área, eu já perdi o semestre do edital, já vou pensar mais no mestrado, mestrado ou uma outra graduação, toda candidatura individual, a gente tem uma plataforma unificada e não só os espaços Campus France os estudantes têm acesso, mas as universidades também têm acesso para você montar uma candidatura para até 7 universidades e mandar de maneira unificada. E aí eu explico um pouquinho mais sobre isso. Doutorado, como já é um período mais de pesquisa, vocês não vão ter aula, vai ser só pesquisa mesmo.
As candidaturas para o doutorado geralmente são direto com as escolas doutorais. A gente tem catálogos para ajudar a encontrar essas escolas, esses grupos de pesquisa. E caso vocês já estejam no programa de doutorado aqui no Brasil, ou no mestrado, pensando em iniciar um doutorado aqui no Brasil, vale a pena consultar com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação as possibilidades de assinar uma convenção para fazer uma cotutela, um doutorado sanduíche. O doutorado sanduíche é o equivalente do intercâmbio acadêmico no nível doutoral, e o doutorado em cotutela seria o equivalente do duplo diploma no nível doutoral. Para falar um pouquinho das possibilidades de acordo de cooperação, entrei no site da Federal aqui de Santa Maria, vi que tem acordos bem legais com as universidades francesas, então acho que eu já fui sentindo aí o clima que só escuto o pessoal da engenharia indo para a França, não sei o que, por causa do Braftec, mas vale a pena conhecer as outras universidades que têm acordo, entender as áreas. Então, por exemplo, como eu falei, as universidades tendem a ser mais multiáreas. Então, para quem for das áreas das humanas, por exemplo, buscar formações nas universidades pode ser mais interessante para pensar numa possibilidade de mobilidade. Mas deixa a Mariana complementar, que ela vai ter informações mais atualizadas. Obrigada, Felipe. Eu só vou trocar a apresentação aqui para mostrar para vocês. Então, essa aqui é a página da SAI, tá? Vocês podem acessar o ufsm.br/SAI. Vai ter a aba de convênios, poder ver todos os convênios que nós temos. Nós temos mais de 130 convênios com diferentes países, então são várias opções. E esses aqui são os que estão vigentes atualmente com a França. As informações que eu vou passar para vocês agora, elas são um pouco mais gerais, porque é como vocês podem se candidatar a um intercâmbio bilateral, seja para a França ou para qualquer outro país, porque é o edital é o mesmo. Eu só vou colocar aqui tela. Bom, então, como o Felipe disse, né, esses acordos de cooperação, eles permitem que vocês não tenham custos relativos à universidade, porque mesmo que sejam universidades públicas, geralmente no exterior, ainda tem taxa de matrícula, ainda tem mensalidade, tem gastos, coisas que vocês precisariam pagar para estudar numa universidade do exterior, se fosse candidatura individual, se vocês fossem lá e fizessem o processo seletivo para aquela instituição. Com os convênios, a gente consegue isenção de custos. Então, vocês vão poder ir para lá sem pagar matrícula, sem pagar taxa. Hoje em dia, nós não temos nenhum tipo de subsídio para o programa bilateral, porque é um programa muito grande, são muitos países, enfim. Então, ela é uma mobilidade que depende mais do estudante do que propriamente da universidade. A universidade tem essa ponte através dos convênios, auxilia, nós podemos entrar em contato com as universidades que vocês têm interesse, se vocês forem selecionados no edital para fazer a nomeação de vocês, enfim. A gente serve como um meio de campo, mas essa mobilidade ela depende muito mais do estudante, inclusive do ponto de vista financeiro, né, o que eu acho que é bem importante mencionar, porque quando a gente pensa em intercâmbio, a gente pensa muito em planejamento. Então, assim, a gente sempre recomenda que quem tem a vontade de fazer um intercâmbio, que não espere assim, eu quero fazer no semestre que vem, vou começar a me preparar agora. Porque exige um planejamento muito grande em termos de procurar a instituição, em termos de negociar algumas coisas, às vezes, visto. O Felipe vai falar no caso da França como é que é, mas tem países que são bem complicados de conseguir o visto. Tem alguns requisitos que precisam ser cumpridos e que é bom que o estudante saiba antes, dependendo da mobilidade que ele vai fazer. Então, o intercâmbio bilateral ele é um intercâmbio que depende do planejamento do estudante. Então, é bem interessante que quem tem vontade de fazer alguma mobilidade por esse tipo de programa, que já olhe o site da SAI, a gente tem página sobre intercâmbio bilateral, tem os editais antigos. Então, deem uma olhada nesse material. É muito importante que vocês estejam informados e é muito importante que vocês tenham proatividade com relação a esse edital, porque ele depende mais de vocês. Então, em termos de benefícios, o que se oferece pelo convênio, geralmente, salvo algumas exceções, que pode prever uma bolsa, a gente às vezes consegue, às vezes com a instituição de destino,
Por exemplo, tem uma instituição russa que a gente já conversou e de vez em quando eles dão uma bolsa para os nossos estudantes, assim, é meio aleatório, assim, não tem um processo específico, mas às vezes a gente consegue. Mas em geral, não tem essa bolsa, então é só a isenção da mensalidade. Como eu disse, né, ali vocês viram o exemplo da França, que é um exemplo de outros países, né, ali tem as bandeiras dos países que nós temos convênios e cada país vai ter a sua lista de universidades conveniadas. Clicando nelas, vocês vão ter as informações sobre o acordo de cooperação com aquela instituição. Nem todo acordo de cooperação prevê mobilidade estudantil, isso é importante a gente dizer, porque não é porque tem uma bandeirinha ali que necessariamente a gente consegue, por exemplo, mobilidade estudantil. O acordo, às vezes, também serve para projetos de pesquisa, para mobilidade de professores. Então, se vocês tiverem com qualquer dúvida com relação ao acordo, vocês podem entrar em contato com a SAI e a gente vai ajudar vocês a ver se o caso de vocês está contemplado por aquele acordo ou não. Mas em todos os acordos tem o link pro acordo de cooperação. Eu sei que é meio chato, mas a gente já pode exercitar um pouquinho, né, as habilidades de interpretação de contratos, que eventualmente chega a ser muito importante na nossa vida. Então, para ler as cláusulas do acordo, né, o que prevê, o que não prevê. Então, todos os acordos estão disponíveis na íntegra por uma questão de transparência, então vocês podem ler eles se tiverem interesse. E, então, como é que funciona, né? Quando vocês desejam fazer... além do convênio bilateral, também tem a possibilidade do estágio. Até eu não tinha comentado isso antes. Mas vou falar um pouquinho agora que está aqui na tela. Os convênios bilaterais, então, aqui esse slide está desatualizado. Eu peguei uma versão antiga dele agora que eu vi. O edital bilateral ele não é mais semestral, ele é um edital anual de fluxo contínuo. O que significa que vocês podem se inscrever nesse edital em qualquer momento. Se vocês forem lá no site da SAI agora, vocês vão poder fazer a candidatura para esse edital, porque ele não tem prazo. É fluxo contínuo. Porém, o que acontece é que as universidades, às vezes, têm vagas limitadas. Então, nesse fluxo contínuo, se preencher, digamos que uma universidade francesa que vocês tenham interesse tenha 2 vagas e ela preencher, ela não vai aceitar mais nossos alunos. Nosso edital é uma seleção interna para ver se o aluno está apto a fazer uma mobilidade. Depois que ele é considerado apto, a gente faz a nomeação para a universidade estrangeira. E é 100% responsabilidade da universidade estrangeira aceitar ou não os alunos. A gente não tem ingerência sobre esse processo. Então, a gente não pode garantir que porque o aluno foi aprovado no nosso processo interno, a universidade estrangeira vai aceitar. Ela pode exigir alguma coisa que nós não exigimos. Enfim, tem N situações que podem levar a universidade estrangeira a negar uma mobilidade. Mas, passando no nosso edital, sendo nomeado e aceito pela instituição estrangeira, então, vocês vão poder fazer a mobilidade bilateral, que pode ter 1 semestre de duração, são disciplinas, né? É uma mobilidade acadêmica que a gente chama, então, é uma mobilidade em que vocês vão para lá para estudar 1 semestre, fazer disciplinas lá por 1 semestre, podendo ser estendida até 2 semestres. Então, quem faz esse tipo de mobilidade pode ficar de 6 meses a 1 ano no país que escolheu na universidade parceira. Então, o edital está aberto, vocês podem abrir o site da SAI, como eu peguei a versão slide aqui, eu não vou mostrar para vocês, mas ele está lá no site, tem um íconezinho editais, vocês vão encontrar ele ali. E como os prazos para instituições, para o semestre, para o segundo semestre, para quem quer fazer mobilidade, por exemplo, no segundo semestre, o processo precisa acontecer no primeiro. Se alguém tem essa vontade, intenção de fazer mobilidade no segundo semestre, já é bom que corra lá para o edital, dê uma olhada. Mas também pode se candidatar para o início do ano que vem, para o segundo semestre do ano que vem. Esse edital vai permanecer aberto para vocês fazerem
inscrição no momento em que vocês entenderem que tem a maturidade, tanto em termos de vida acadêmica quanto pessoal, para então estar passando para essa fase da mobilidade internacional. Uma outra opção que tem, né, é fazer para os cursos que têm estágio. O estágio obrigatório pode ser realizado no exterior. Também é uma opção. Vocês podem procurar. A SAE, ela não se envolve com esse processo. O estágio a gente só registra. Depois eu posso falar um pouquinho sobre isso. Mas, então a gente não vai se envolver, não depende de convênio, não precisa ter convênio, não precisa ter nada da parte da UFSM. Para registrar um estágio internacional, vocês só precisam nos informar que entraram em contato com uma empresa, com uma universidade do exterior, que foi aceito como projeto dentro do curso do programa de vocês, que o estágio foi aprovado institucionalmente, porque isso é discricionário da coordenação do curso, então quem vai dizer se vocês podem, se vai contar ou não vai contar esse estágio é a coordenação do curso. Então, se a coordenação do curso aceita, se está tudo certo com o processo do estágio obrigatório e ele vai ser no exterior, vocês comunicam a SAE e a gente faz o registro desse estágio para vocês. Mas aí a SAE não se envolve, é realmente os alunos que procuram essas oportunidades de estágio, geralmente junto aos seus professores, que têm contatos, conhece alguém, já tem conhecidos na área, tem uma indicação de uma empresa, de uma universidade, e surge essa oportunidade de fazer um intercâmbio. Aí é bem tranquilo. O processo é igual ao intercâmbio obrigatório que é feito no país, não tem diferença. Quanto aos requisitos, né, então, para quem quiser fazer esse tipo de mobilidade, é primeiramente o vínculo, né? Tem que estar, não pode estar com a matrícula trancada, nada, tem que estar com a regular. Tem que ter feito 40% dos créditos, tem que ter integralizado 40% do currículo, então quem está nos primeiros semestres geralmente não consegue fazer o intercâmbio, mas pode já ir se planejando, então, a partir do momento que tiver esses 40% dos créditos concluídos, já pode fazer o intercâmbio. Não tem limite final, então pode fazer até no último semestre, não tem problema nenhum. Antigamente tinha, algumas pessoas ainda perguntam, porque antigamente quem estava no último semestre não podia fazer intercâmbio, mas essa regra caiu. Então agora o único requisito é 40%. Então a média geral acumulada, né, tem que ser igual ou superior a 7. Vocês conseguem consultar isso no histórico de vocês, lá embaixo diz o MGA de vocês. Então, ou seja, boas notas, né? É fundamental para quem tem interesse em fazer um intercâmbio que cuide muito bem da sua vida acadêmica, consiga, então, atingir essa nota mínima para poder, então, cumprir o requisito do nosso processo seletivo. Lembrando que a instituição estrangeira também pode fazer exigências nesse sentido, e essas a gente não tem como saber, porque são mais de 130 convênios, e não consegue saber o que todas as instituições exigem. Então, a gente recomenda que quem tem esse sonho de fazer um intercâmbio, que se dedique bastante, tome cuidado com as suas notas, porque é um fator que pode eventualmente pesar na seleção ou não seleção do aluno para o intercâmbio. Respeitar a grade de pré-requisitos, vocês vão ter que fazer um plano de estudos, e como eu disse, é um intercâmbio acadêmico, né? Então, vocês vão fazer disciplinas lá. Então, vocês vão ter que dizer assim, vocês vão ter que abrir a página da instituição, olhar o curso de vocês, ver as disciplinas que são ofertadas, quando são ofertadas, dizer, eu quero fazer essa e aquela disciplina. A coordenação do curso vai assinar esse plano de estudo. Vocês podem fazer essas disciplinas e elas vão poder ser aproveitadas no retorno de vocês. Então, esse plano de estudos ele é assinado também pela coordenação do curso, porque depois, né, a ideia é que essas disciplinas sejam aproveitadas no momento que chegue aqui. Não quer dizer que tenha que fazer só disciplinas obrigatórias. Elas podem ser aproveitadas, por exemplo, como DCG, Disciplina Complementar de Graduação. Mas é preciso que a coordenação do curso assine esse documento para vocês e que vocês montem esse plano de estudo. E não estar respondendo a nenhum processo disciplinar.
Então, não ter uma denúncia que fira o código estudantil, enfim, não ter nenhum processo correndo no nome de vocês. Reprovações não são um critério para o bilateral, elas são só para os intercâmbios da UGM e Pila. Então, com isso, vocês não precisam se preocupar. A aprovação não impede que vocês concorram ao edital. Aqui eu vou falar rapidinho, porque o estágio é bem simples. Então, o estágio é a mesma coisa, assim, não tem seleção, não tem convênio, não tem restrição. Vocês só precisam buscar a oportunidade que vocês acharem, então, e tiverem a aprovação do curso de vocês, vocês podem registrar esse estágio no exterior. O processo, existe um processo que talvez vocês já saibam, talvez não, ainda não tenha chegado no momento de vocês se preocuparem com isso, mas para fazer um estágio obrigatório, vocês têm que abrir um processo, o sistema da UFSM, que é o PENSI, tem que fazer todo um processo que é obrigatório para qualquer estágio nacional. Vocês vão ter que fazer de qualquer forma. Então, tudo isso vocês vão fazer exatamente igual quando for um estágio no exterior. Vocês vão registrar ele no sistema exatamente da mesma forma que fazem com um estágio nacional. Aí, depois, vocês vão mandar uma lista de documentos para a SAI. São essas aqui, né? O termo de compromisso, carta de aceite, plano de estudos, mesma coisa do bilateral, e uma apólice de seguro internacional com cobertura de vida, saúde e repatriação. Isso é obrigatório, tá? Não tem como fazer o estágio exterior sem apresentar essa documentação. E é importante, já tivemos situações graves, difíceis. Coisas poderiam ter acontecido no Brasil também, com qualquer um, né? Acidentes, às vezes. Mas que precisa dessa cobertura, porque senão fica muito difícil resolver o problema. Até hoje, todos os problemas foram resolvidos, mas foi graças a isso aqui, essa apólice de seguro, que realmente, às vezes, a gente espera que nunca vá ser necessária, mas pode ser e é muito importante, caso venha a ser. Aqui algumas informações que eu já passei. E da parte de mobilidades, principalmente quem tem interesse em fazer mobilidades por programas com bolsas, se a gente tiver um tempinho depois a gente pode até falar, mas no âmbito da UFSM, a gente só tem programas com bolsa para América Latina, que é a UGM Pila, que são processos um pouquinho diferentes. Então, para países da Europa, como é o caso da França, né, as opções que nós temos hoje, então, é o intercâmbio bilateral e a UFSM, tá? Tem outras opções fora da UFSM. Via UFSM é o intercâmbio bilateral ou o estágio no exterior. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa eu ver contatos. Porque a SAI, nós estamos sempre à disposição para dar apoio a vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não entendi o processo, li lá na página, não entendi. A gente está de portas abertas, vocês podem ir lá na reitoria se quiserem conversar com a gente, é no 7º andar. Coloquei o endereço aqui, mas é o 7º andar do prédio da reitoria. Saindo do elevador, vocês já vão ver ali a SAI, a primeira porta. E aqui são as nossas redes sociais, que a gente divulga tudo que chega para a gente, inclusive da França, divulga muita coisa, assim, que chega de oportunidade, que surge bolsa, nos informam por e-mail, tem alguma coisa, a gente divulga principalmente na nossa página, através de notícias, e nas nossas redes sociais. Então, vocês podem ficar de olho nas oportunidades que a gente divulga ali, e quanto aos editais mesmo, vocês podem entrar em contato conosco se tiverem qualquer dúvida. Acho que perguntas, etc., se vocês tiverem algumas, fica para o final, né? Mas eu fico à disposição também, vou ficar até o final do evento. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre isso, eu posso responder no final também. E agora eu vou devolver, então, a palavra para o Felipe. Obrigado. Então, isso daí foi sobre o intercâmbio acadêmico, a mobilidade pela Universidade Brasileira. Agora eu vou dar algumas dicas sobre a mobilidade individual. Vocês podem até usar um pouco dessas dicas para preparar a candidatura interna aqui.
Mas intercâmbios daqui, beleza. Então, para mobilidade individual, então, suponhamos fazer outra graduação, ou, sei lá, tentar se candidatar direto para o segundo ou terceiro ano de outra graduação, porque é uma graduação correlata com a primeira graduação que vocês fizeram aqui no Brasil, ou fazer um mestrado de 2 anos, ou entrar direto no segundo ano do mestrado. Qualquer candidatura individual, tem essa plataforma unificada chamada Études France, que está no nosso site do Campus France, onde você pode preparar a sua candidatura para as universidades francesas. O primeiro passo é encontrar as universidades que vocês têm interesse de se candidatar. Então, no site do Campus France tem uma seção Estude na França e encontre a sua formação. Lá a gente tem catálogos de cursos de graduação, de mestrado, de doutorado, de cursos ministrados em inglês. Então aqui já é um spoiler para quem putz, mas eu não sei nada de francês, assim, eu preciso saber francês para estudar na França. Depende da área, assim, recomendamos, né, aprender o francês, porque de toda maneira você vai ter um acesso a uma gama de formações maior. Mas a França, para se tornar competitiva em relação a outros países, tem oferecido cada vez mais formações em inglês, áreas economia, engenharia, direito, TI. Então, lá no catálogo, a última vez que eu acessei, tinham mais de 1.700 formações, então pode ser algo interessante também para quem está pensando em fazer formações em inglês. Catálogo de formações artísticas, então para quem for das áreas de artes, design, moda, arquitetura, música, porque esse catálogo veio de uma demanda das universidades francesas e ao invés de fazer a pessoa se deslocar para fazer uma audição na França, nesse catálogo você também pode fazer a candidatura e colocar um portfólio para a universidade. E essa candidatura das formações artísticas ela é gratuita. Você só paga se você receber uma carta de aceite e resolver aceitar o aceite da universidade. Para quem for dessas áreas, tem essa possibilidade unificada aí de mandar a candidatura para as escolas. E, por último, o catálogo de cursos de curta duração, que são cursos de maior parte de francês, para aprender o idioma francês. Então, às vezes, você não tem certeza se não sei se eu quero ficar 1 semestre, 1 ano, 2 anos na França, e também preciso melhorar meu nível de francês. Tem esse catálogo com centros de línguas de universidades e alianças francesas para vocês, sei lá, às vezes no período de férias escolares, se fizer sentido para vocês, estiver dentro do orçamento, ficar algumas semanas para acelerar a aprendizagem do francês e saber como é viver na França para planejar uma futura candidatura depois. Eu encontro a formação, depois é preparar a documentação de candidatura. Para as candidaturas individuais, vocês vão precisar dos documentos da graduação aqui no Brasil. Então, pensando numa graduação para o mestrado, o histórico de notas e o certificado de conclusão ou diploma. Para as universidades francesas, é necessário apresentar a tradução juramentada para o francês, a não ser que a formação seja em inglês, que aí você pode apresentar o documento em inglês ou a tradução juramentada para o inglês. Um currículo, onde vocês vão contar um pouco dos estágios que vocês já fizeram, monitoria, projeto de extensão, tudo que vocês quiserem colocar livremente, podem fazer o currículo de vocês. Muito importante para as universidades francesas, os textos de motivação ou cartas de motivação. Então, como você não vai ter uma prova adicional para entrar no mestrado numa universidade francesa, é muito importante você pesquisar aqueles programas de mestrado e ver como que aquele programa se adequa ao que você está planejando pessoalmente, profissionalmente, academicamente, mostrar que você pesquisou e que você não fale, tipo, quero estudar na França porque é um país bonito e acabou, assim, mas que você mostre, quero estudar, fazer um mestrado em biologia nessa universidade por causa disso, disso, porque isso se relaciona com o que eu já fiz antes, para mostrar que de fato vocês se dedicaram e refletiram, porque, como a Mariana falou, é um projeto que demanda tempo, demanda preparação. E, por último, certificado de proficiência. Eu vou falar um pouquinho mais do certificado de proficiência do francês, que não é muito evidente, mas a maior parte das universidades, seja em formações em inglês ou em francês, acabam pedindo um B2 de proficiência no quadro comum europeu, que seria um intermediário avançado. Assim, não é nada de outro mundo, mas consigo fazer uma prova, consigo apresentar um trabalho e tudo mais, mas tem que se organizar para fazer o teste de proficiência. A taxa para fazer essa candidatura unificada para até 7 universidades é de R$ 570, que vai englobar tanto a validação pela equipe Campus France dos documentos, a gente pode devolver o dossiê para vocês complementarem, corrigirem alguma coisa que estiver faltando ou que estiver elegível, e também para vocês fazerem uma etapa de entrevista presencial obrigatória. Essa entrevista é
a gente tem vários locais habilitados no Brasil, mais próximo daqui é a Aliança Francesa de Porto Alegre, para vocês contarem um pouco mais do projeto de estudos de vocês, explicar um pouquinho mais do percurso, às vezes alguma coisa que não está tão clara nos documentos. Tivemos um trancamento durante a pandemia, ou por motivos pessoais, ou alguma reprovação. O momento da entrevista é para vocês contarem um pouquinho mais do que pode gerar dúvida na Universidade Francesa, ou algo que vocês não tenham apresentado documentação, sei lá, algum estágio, algum prêmio, alguma certificação, algum curso que vocês fizeram. Usa a entrevista para pôr em valor assim, essas experiências pessoais. De maneira resumida, para sintetizar um pouco mais, então, o que vocês podem fazer desde já agora? É buscar as formações que vocês têm interesse de se candidatar, conhecer as universidades francesas, entender as possibilidades, seja dentro da universidade brasileira, seja para depois, e entender quais são os pré-requisitos de admissão para aquelas formações. Ir preparando a documentação e fazer o teste de proficiência. E as candidaturas para as universidades francesas geralmente acontecem de outubro até dezembro e janeiro do ano anterior ao ano de estudos. Então, de outubro até dezembro, vocês mandam a documentação na plataforma do Campus France, pagam a taxa, a gente faz a validação, as correções, as entrevistas geralmente acontecem em janeiro, fevereiro, e as comissões pedagógicas das universidades francesas geralmente acontecem em março, abril, para te dar a resposta e você ter o tempo de maio até agosto para ir atrás de visto, para se candidatar para as bolsas de estudo, porque muitos editais de bolsa pedem que você já tenha uma carta de aceite, para você ir atrás de acomodação, se já não tiver incluso dentro do programa, e outras coisas. Então, vocês têm esse período aí, porque as aulas na França começam em setembro. Então, na França e muitos países do hemisfério norte em setembro. Então, é um calendário um pouco deslocado. Detalhe importante, mas eu vou terminar no fim desse ano a minha graduação. Em outubro, ainda não vou ter os documentos finais. Você pode se candidatar com os documentos parciais da sua graduação, então histórico parcial e um atestado de previsão de conclusão, e apresentar os documentos finais, o diploma, quando você estiver solicitando o visto. Essa possibilidade. Sobre o francês, que às vezes não é tão evidente, espero ter dado uma motivação aí para quem nunca começou a aprender o francês de investir mais nesse processo. Então, nossa recomendação é que vocês se dediquem a aprender o francês, não importa como, seja professor particular, Duolingo, Centro de Línguas, Aliança Francesa. Então, só comece assim, porque isso acaba abrindo muitas portas. Eu sei que dá trabalho, além de passar nas matérias da faculdade, ainda ter que reservar um tempinho para estudar o francês, mas vale a pena depois. E, como eu comentei, a maior parte das universidades, para as candidaturas individuais, pedem um B2 de proficiência no quadro comum europeu. A escala vai de A1 até C2. E para quem faz os programas da CAPES, para receber as bolsas da CAPES, então o pessoal da engenharia, geralmente a CAPES pede B1 de proficiência. É importante considerar também as provas de proficiência nesse sentido para conseguir a bolsa e não só a vaga na universidade. Queria comentar também que ontem eu cruzei com o diretor da Aliança Francesa e foi firmado um acordo com a Universidade Federal de Santa Maria para custos reduzidos para as formações de francês. Então, caso vocês tenham interesse, acho que vale a pena entrar em contato, se eu não me engano, é para os cursos semestrais, com um desconto de até 40% para as turmas online. Então, vocês verifiquem com eles, caso faça sentido para vocês. E sobre os testes, existem 2 grandes tipos de exames de proficiência do francês. O DELF e DALF, que são os diplomas, que para quem conhece os testes de inglês, seria equivalente do Cambridge. São diplomas vitalícios, onde você faz a prova, então vou fazer a prova do B2, tirou acima de 50, passou, você tem aquele diploma para a vida. C1, tirou mais 50, passou e tem diploma para a vida. Então são diplomas vitalícios. Se você já sabe o nível que você precisa, às vezes é mais vantajoso já fazer o DELF ou o DALF. Até o B2 é o diploma de estudos, e o DALF, o C1 e C2 é o diploma avançado. O único detalhe importante de considerar é que ele só tem 4 aplicações no ano. Então, verificar direitinho os prazos que vocês precisam do resultado de proficiência. Os outros exames são o TCF, o outro exame, né, é o TCF, e o TCF, o teste, ele vai tirar uma foto de como estão as suas competências no momento da prova. Então, a compreensão oral eu estou com B2, compreensão escrita eu estou com C1, e vai tirar uma média global. O TCF ele tem validade de 2 anos, seria equivalente ao TOEFL, IELTS,
para quem conhece os diplomas do inglês. Ele tem mais aplicações ao longo do ano. E as provas obrigatórias do TCF são só teste. Então, muitas vezes as universidades pedem que você faça também pelo menos a prova complementar de expressão escrita para saber como você está escrevendo. E a expressão oral vai poder ser avaliada na entrevista. Então, para quem for fazer o TCF, a gente recomenda fazer pelo menos TCF, as provas obrigatórias com a complementar de expressão escrita. E para estudantes universitários, tem um chamado TCF CAPES, que já engloba as 2 provas complementares e tem preços reduzidos para estudantes universitários. Não necessariamente precisa estar vinculado a um programa da CAPES nem nada. É só falar que você é estudante universitário para a Aliança Francesa. E, detalhe importante, só as alianças francesas aqui no Brasil fazem os testes oficiais de proficiência. Então, buscar a Aliança Francesa de Porto Alegre, que é a mais próxima, e verificar o que faz mais sentido para vocês quando vocês estiverem se preparando. Pessoal, só aproveitando a deixa, né, dessa questão do curso, porque a gente sabe que por mais que, inclusive a reunião com a Aliança fui eu que fiz ontem com o senhor Jean-Luc, e de fato para o segundo semestre nós vamos estar anunciando nas redes da SAI alguns descontos, mas a gente sabe que tem muitas pessoas que não podem, mesmo com desconto, assim, o valor não é acessível. E para quem precisa, quem tem interesse em fazer esses cursos, nós também temos a opção do ISF, o Idioma Sem Fronteiras, aqui na UFSM. Nós temos aulas de francês tanto pela oferta local, que são aulas presenciais, quanto na oferta nacional, que são aulas remotas, que são oferecidas para o Brasil inteiro. Tem uma página que é ISF_UFSM no Instagram, em que essas ofertas, tanto locais quanto nacionais, são anunciadas. Então, quem quer fazer um curso, tem interesse em fazer e precisa de uma opção que não tenha custo, fiquem atentos que as vagas do ISF acabam muito rápido. Então, a gente sempre anuncia com antecedência para que vocês possam estar preparados no dia que abria o edital, para já irem lá e se inscrever com rapidez para garantir que vocês consigam essas vagas. Mas só para vocês saberem, então, que tem essa opção do Idioma Sem Fronteiras também, sem custo nenhum daí. Muito obrigado. E acho que vale a pena dizer também que muita gente acaba perdendo a oportunidade de bolsa, sim, por não ter o nível de proficiência. Às vezes consegue a vaga na universidade e não consegue a bolsa porque não tem a proficiência na língua. Então, aproveitem que isso acaba abrindo várias portas. Já estamos quase chegando no final. Falando de custos, que é muito importante, falando desse planejamento de orçamento. Como eu falei, as universidades públicas elas não são gratuitas, mas elas são subsidiadas pelo governo. Inicial, você está indo via acordo de cooperação com a Universidade Brasileira, o acordo de cooperação te isenta de pagar qualquer taxa. Você quer fazer um mestrado, uma candidatura individual para uma universidade francesa, as universidades públicas, o ano do mestrado, o governo estima que um estudante custa em média 15 mil euros anuais, ele cobra do estudante não europeu 3.879 euros por ano. Se alguém, porventura, tenha chance de ter dupla nacionalidade europeia, esse valor acaba sendo mais reduzido, de 250 euros anuais. As universidades na França, elas não têm esse hábito de mensalidade, são valores anuais, e é importante colocar isso no orçamento de vocês. E às vezes tem universidades também que não dão diretamente uma bolsa financeira para o estudante, um dinheiro para se manter, mas às vezes gostou do seu perfil e é comum a universidade reduzir esse valor, o valor de não europeu, de oferecer uma vaga de admissão pelo valor de europeu de 250 euros anuais. Então, é uma das possibilidades. As universidades chamam isso de exoneração parcial. Então, caso vocês estejam planejando se candidatar para as universidades, vocês podem até, de antemão, quando vocês tiverem pesquisado o curso e tudo mais, entrar em contato com a universidade para demonstrar interesse e saber das possibilidades de exoneração ou de bolsas como um todo. Para o pessoal da área de arquitetura e artes, como essa decisão de diferenciação de taxas vem de 2019 do Ministério da Educação e as escolas de arquitetura e artes estão sob a tutela do Ministério da Cultura, não tem essa diferenciação de europeu e não europeu, e o custo da formação está entre 350 e 900 euros por ano nas escolas públicas. Nas privadas, sempre importante olhar direitinho, gostou de uma formação, qual que é o custo daquele curso para você planejar o seu orçamento. E quanto que custa viver na França? O plano de vocês é economizar, minha dica é foge de Paris, que é a cidade mais cara aí em relação a aluguéis, mas tem
muitas excelentes universidades, é a capital da França, então vocês vão encontrar formações excelentes em Paris, mas é uma cidade mais cara. Então isso é importante considerar. Nas outras cidades, então Paris acho que uma média de 1.200 euros mensais, assim, com aluguel, alimentação, transporte, a vida estudantil. Fora de Paris, uns 800. Mas, claro, sempre vai variar do estilo de vida da pessoa, do tipo de gastos que ela tem, mas isso é só para vocês terem uma ideia e irem se planejando. É bom lembrar também que às vezes as bolsas da CAPES dão adicional para quem vai para uma cidade de alto custo. Então, a bolsa da CAPES, não sei se vocês sabem, para o pessoal das engenharias, ela é de 870 euros mensais. E para quem vai para uma cidade cara como Paris, ainda recebe 400 euros adicionais por mês para ajudar no custo de vida. Falei de custos, importante falar de bolsas também, para terminar mais positivo aqui essa conversa. Nós do Campus França, a gente não tem editais próprios nossos, mas a gente sempre está sabendo do que está rolando, seja uma bolsa de universidade, uma bolsa do governo. E no nosso site a gente tem um catálogo chamado Campus Burs, onde vocês podem mapear editais que já abriram ao longo do tempo. A dica inicial que eu dou é abrir um pouco o leque das possibilidades, assim. Então, não é porque a universidade brasileira não tem uma bolsa que não tem bolsa, assim, sabe? Tentar outras possibilidades. Então, as bolsas elas podem ser de vários tipos de organismos ou instituições. Então, bolsas do governo francês. A bolsa mais famosa é a Bolsa Eiffel, do governo francês, que é uma bolsa para mestrado e para doutorado. Uma bolsa excelente de 1.180 euros mensais durante todo o mestrado ou 1.700 euros mensais durante todo o doutorado, só para estrangeiros, e são 450 bolsas anuais distribuídas. Esse ano, inclusive, é o ano de 200 anos de relações diplomáticas Brasil-França. Esses 2 últimos anos têm sido bons anos assim para brasileiros. Nesse último ano, das 450 bolsas, 49 foram para brasileiros. Então, mais de 10% do mundo no ano anterior, 44 foram para brasileiros. Então, acho que é um bom momento assim para vocês planejarem candidaturas para a França. Além disso, como eu comentei antes, quando eu estava falando das candidaturas para quem vai fazer o M2, só o M2 na França, tem as bolsas da Embaixada da França aqui no Brasil, só para quem recebeu uma carta de aceite para fazer o M2. Além disso, tem as bolsas do governo brasileiro. Então, geralmente, quem está vinculado à graduação ou ao mestrado ou doutorado tem as bolsas da CAPES, do CNPq, de outras fundações de amparo. Eu esqueci o nome, FAPERS. Não vou saber, eu estou acostumado com a de São Paulo, FAPESP. Essa fundação aí também às vezes tem as bolsas próprias. As bolsas das próprias instituições de ensino. Então, algumas universidades francesas têm suas bolsas próprias. Então, a Paris Cité, Sciences Po, tem seus editais próprios, vale a pena consultar. A Universidade Francesa também de destino de interesse. Bolsas da União Europeia, fazer mestrado Erasmus também é bem popular, assim, é um projeto bem bacana. E é um mestrado que você vai não só para uma universidade francesa, mas você vai até para 3 universidades na Europa. E acaba sendo um projeto interessante. E aqui no Brasil, em nível de graduação, também tem outras ONGs e instituições que podem ajudar estudantes a fazer mobilidade. Então, Brasa ou Fundação Estudar, eu já vi pessoas candidatando, indo com bolsas para fazer esses projetos de estudos no exterior. Por último, só para contar um pouquinho do processo de visto, como a gente é um serviço da Embaixada da França aqui no Brasil, recebeu a carta de aceite, seja via intercâmbio acadêmico ou direto com a universidade, todo o processo de solicitação do visto de estudante tem que se iniciar com um processo pré-consular com o Campus França Brasil. Vocês vão entrar na nossa plataforma, colocar a carta de aceite, o passaporte, é um processo online, onde vocês vão colocar os documentos de vocês, tem a taxa de R$500, que é a mesma taxa de candidatura. Você já pagou a de candidatura, não precisa pagar de novo a pré-consular, mas é sobretudo para quem, por exemplo, recebeu a carta de aceite para um semestre, para um ano de intercâmbio aqui e precisa tirar o visto. Então a gente valida os documentos. Intercâmbio acadêmico, duplo diploma, esses estudantes são isentos da entrevista, então vocês não precisam se deslocar nessa etapa. Terminou essa etapa pré-consular, vocês recebem um documento para levar no consulado da França em São Paulo. Então, os serviços consulares da França são divididos por circunscrição. Então, o consulado de São Paulo atende lá na Avenida Paulista, atende os estados do sul do Brasil, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, aí vocês têm que considerar esse deslocamento para levar
esse documento pré-consular e outros documentos para solicitar o visto de vocês. E aí o consulado vai pedir de 10 a 15 dias úteis para emitir o visto no passaporte, mas é isso, problemas futuros já estiverem mais avançados nessa candidatura. Além de fazer essas atividades, a gente também segue à disposição caso vocês queiram mandar e-mail para a gente do Campus França, caso vocês queiram agendar uma sessão de orientação individual, virtual, gratuita, para conversar um pouco mais do projeto de estudos de vocês, tentar entender um pouco mais do site das universidades, que pode parecer confuso às vezes, a gente está à disposição para ajudar nesse processo. E durante o processo de candidatura individual também, a caixa de mensagens, o pessoal escreve sempre bastante para a gente, para entender o que a Universidade Francesa está querendo dizer, se o documento está certo, não está, o que está pedido. A gente está sempre à disposição nesse sentido. Sei que é bastante informação, mas acho que a ideia é trazer bastante conteúdo mesmo para abrir um pouco a cabeça nesse sentido. Quero deixar esse espaço também para perguntas ou para algum complemento. E o e-mail do Campus France, esse é o e-mail do escritório de São Paulo. Geralmente sou eu que respondo, então podem escrever para ele. As redes sociais do Campus France, agradeço mais uma vez esse auditório cheio aqui. Disposição para perguntas. Muito obrigada, altamente explicativo. Eu acho que em diferentes níveis, né, vários processos aí, tomando conhecimento. Agradeço. Mariana também, né, trazendo para os nossos alunos. Nós temos aqui na E agora, então, nós vamos, né, abrir um espaço para as perguntas de vocês. Tá, pessoal? Então, já podem começar. Só levanta a mão que eu levo o microfone. Bom? Quem começa? A primeira? É sempre... Obrigada pela... Foi incrível. Conhecer mais das oportunidades. Estou no processo. E a carta de acesso. Eu tenho algumas questões em relação ao... sobre o... universal e gratuito. Eu tenho que fazer ele agora, antes do processo do visto, ou depois do... Mas geralmente o seguro gratuito você faz já quando você está na França, porque um dos documentos que eles vão pedir é tanto a inscrição administrativa na faculdade e uma conta bancária para você receber reembolsos, uma conta francesa. Então, o que a gente recomenda, a Mariana até comentou para estágio, e é meio semelhante ao processo, para entrada na União Europeia você vai precisar de um seguro viagem internacional. Então a gente recomenda contratar um seguro viagem internacional qualquer, assim, que cubra o exigido pela França, pelo menos para o primeiro mês de estudos, que é o tempo que você vai estar resolvendo as outras burocracias, tá ali abrindo conta no banco, se inscrevendo na universidade e tudo mais, enquanto você se inscreve na Sécurité Sociale e pode usufruir dos outros benefícios na sequência. Bom? E para quem não viu, eu deixei uma mesa com alguns materiais, que eu não sei se ainda estão lá ou já acabaram. Alguns mas para quem não viu, se tiver alguns materiais, podem levar também. Não quero voltar com peso para São Paulo. Então. Faz documento. Para a gente fornece Não, para visto, como a gente do Campus France fala português, o consulado também fala português, então não precisa traduzir nenhum documento para o processo de solicitação do visto. É só para a candidatura mesmo que a gente pede as traduções, porque é a Universidade Francesa que vai entrar na plataforma e avaliar a sua candidatura. Então, se você já recebeu uma carta de aceite, pode colocar os documentos em português. Só, por favor, coloquem documentos assinados ou com autenticação digital para a gente conseguir validar o documento que está ali. Pessoal, perguntas também sobre o processo da SAI podem ser feitas, tá? Tudo bem?
Eu queria saber mais sobre o processo de doutorado alternância, que é quando as empresas oferecem, eu acho. Eu tenho que fazer o processo pelo Campus France, ou, por exemplo, eu encontro no site da empresa, ou conheço alguém na empresa que está oferecendo. Coisas importantes. Vou falar sobre, só reforçar um ponto sobre bolsas antes. Bolsas, lembre-se, muitos editais de bolsa já pedem que você tenha uma carta de aceite na universidade. Então você se candidata para a vaga na universidade e depois se candidata ao edital da bolsa, exceto a bolsa Eiffel do governo francês, que você declara interesse para a instituição francesa e ela submete sua candidatura. Então, mas no nosso site tem mais informações sobre esse edital específico. Sobre alternância, na verdade não é doutorado em alternância, o que é acessível para estudantes internacionais são mestrados em alternância, e ele tem algumas regrinhas específicas. Para quem nunca ouviu falar de mestrado em alternância, é um projeto que tem crescido popularidade recentemente, que é um mestrado onde que você alterna, por exemplo, uma semana na faculdade, uma semana na empresa, ou 2 semanas na faculdade, 2 semanas na empresa. Projeto bem interessante, porque a empresa vai pagar tanto os custos da formação, quanto um salário para você trabalhar para a empresa. Então acaba sendo um projeto interessante, mas de fato você tem que buscar tanto a vaga na universidade e verificar se aquela formação é disponibilizada na modalidade clássica e na modalidade em alternância, e a vaga na empresa. E você vai precisar apresentar o contrato de alternância, o contrato de aprendizagem, durante o processo de solicitação do visto. Um cuidado que eu falo para as pessoas, tanto que eu até não divulgo tanto esse tipo de processo, porque muitas empresas são reticentes de assinar um contrato quando a pessoa não tem um visto válido aqui no Brasil. Então, e o processo seletivo até de se candidatar para a empresa acaba sendo mais complexo. Então, toma cuidado em relação a isso, verifica se a empresa vai assinar de fato o contrato e se a formação de fato está acessível para estudantes internacionais, porque ainda tem essas regras ministeriais e geralmente pode ser um projeto mais interessante. Para quem for fazer um mestrado de 2 anos, fazer o primeiro ano na modalidade clássica, porque você já vai estar com visto ali na França, já vai estar na França para fazer os processos seletivos e verificar ali com a universidade se existe a possibilidade de fazer o 2º ano em alternância, porque aí é só renovar o visto, é mais fácil também para conseguir uma empresa. Mais. Bom, Felipe, tenho algumas questões aqui que o pessoal encaminhou, tá? Vou fazendo enquanto o pessoal se encoraja aí a fazer as perguntas. Então, em relação aos conteúdos e às cobranças entre Brasil e França, qual é mais desafiador? Olha, é difícil responder. Acho que as formações no Brasil são muito boas. As da França também. Só que o que a França é pesado, assim, para quem for das áreas das exatas. Eles têm uma base matemática muito forte. Então, às vezes você chega nas respostas e o professor fala que a sua demonstração não está cientificamente suficiente, assim. E aí isso dá uma raivazinha, assim. Mas em relação às outras matérias é mais tranquilo. E lá eu não sei como é aqui na Federal. Mas, pelo menos, eu fiz USP aqui no Brasil. Então, aqui eu tinha várias provas ao longo do semestre e dava para diluir a cobrança. Então, se para P1, para P2, para P3. Na França é muito comum eles terem uma prova só por disciplina. Então, isso dá uma pressãozinha a mais de... Caramba, preciso tirar essa nota e essa nota é a nota final, assim. Então, acho que só esses detalhes. Mas, geralmente, os brasileiros se dão muito bem nas disciplinas francesas, assim, e... é variável, assim. Acho que são formações diferentes. E aí, como eu falei, são formações mais generalistas. Então é legal também ter acesso a outros conteúdos. Acaba sendo uma formação rica também. Obrigada, Felipe. Obrigada, Mariana, pelas informações. É uma dúvida meio mista, na verdade. Eu sou aluna de doutorado aqui na Química e eu tô dividida entre um doutorado sanduíche e uma cotutela. Então, a minha dúvida para ti, Felipe, seria como é que é a disponibilidade de bolsas para alunos de doutorado sanduíche? Porque eu tenho procurado e encontro muito bolsa de doutorado, mas eu não tenho visto muito, e eu não sei que nome também procurar, por editais de bolsa de doutorado sanduíche. Acho que a dica que eu dou é verificar se com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e com o seu orientador Tomás já foram submetidos projetos para a CAPES, para o CNPq, porque se já existem projetos aprovados, ele já tem as cotas para as bolsas nesse Isso, gente, eu
me inscrevi no PDSE esse semestre passado e a gente está submetendo um projeto no... Vai ter agora, não é o Braftec, é o outro que vai ter agora, que está tendo até junho. Os de doutorado da CAPES. CAPES PDSE, CAPES Coffee Cube, CAPES Print, Isso, o Coffee geralmente. Cube, a gente vai inscrever um projeto. Mas aí na questão da cotutela, daí para Mariana seria a dúvida de como funciona, se eu tenho que entrar em contato com vocês primeiramente para fazer toda essa questão. Eu vi que tem a universidade que eu pretendo ir, eu já tenho ela selecionada, já tenho orientador, que pessoalmente eu conheci ele, tive a oportunidade. A única questão é realmente como é que eu faço para fazer o pedido de cotutela. O pedido de cotutela, na verdade, ele é com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, não é com a SAI. A SAI atua mais no âmbito da graduação e da pós-graduação só com os editais do PILA e da UGM que prevêem pós-graduação. Daí sim é a SAI que faz o processo. A cotutela, eu sei que o edital foi revisto recentemente e foi simplificado. Então, eu sei que tem um edital novo, que é mais simplificado, mas os detalhes do edital eu não vou conseguir te passar. Mas se tu entrares no site da PRPGP, eles têm um item lá que é cotutela, e vai ter daí toda a documentação que tu vai precisar, o requisito, se eu não me engano, tem que ficar 1 ano aqui, é doutorado, né? Doutorado, eu não sei se é 1 ano aqui, 2 anos aqui, 2 anos lá. Tem requisitos ali que vão constar na página da PRPGP, mas é só tu entrar ali que vai ter tudo bem detalhadinho, e se tu precisares daí tu pode entrar em contato com o NINT da PRPGP, é NINT, que é o... Eu não sei se eles vão... Se é eles que fazem o processo especificamente, mas como eles são o setor de internacionalização da PRPGP, eles vão saber te direcionar para quem vai poder te dar essas informações mais específicas. A cotutela, só complementando, né, é um processo individual do aluno, né? É um processo individual de cada um dos alunos que aplicam, tá? O nome do documento que você precisa pedir para a Universidade Francesa, junto com o seu orientador brasileiro, é Convenção de Cotutela, Convention de Cotutelle, porque vai estar assinada com os períodos que você vai fazer a pesquisa aqui no Brasil e na França e tudo mais, em que língua você vai defender sua tese e os detalhes certinhos. Financiamento, quando você vai receber de bolsa. E a resolução da UFSM, ela prevê todas essas questões. Tem um link, né, Mariana, na página da PRPGP, tu já pode consultar, inclusive formulário de inscrição e tudo mais. Bom, vou para mais uma pergunta aqui, Felipe. Oportunidades para a área de direito? Sim, acho que curiosidade também, muito do direito brasileiro veio do direito francês, e acho que direito é uma das áreas que a gente mais tem candidatura individual para fazer mestrado na França. Então tem muita procura e muito aceite também, que é bom, né, para as universidades francesas para fazer mestrado em direito na França. Então tem tantas vagas, de fato, nas universidades, fazer o master ou ir direto por M2. Nas diversas universidades na França, vocês vão encontrar formações excelentes. E os editais de bolsa vai variar um pouco se é uma bolsa de universidade, se é uma bolsa do governo, se é uma bolsa da Embaixada da França. Então aí pode usar o Campus Bolsa para mapear e entrar em contato com a universidade também. Teatro, pessoal, que é oportunidade. Também, acho teatro. que... lembrando também, além disso, dá para verificar se o interesse da pessoa é mais de teatro, é mais acadêmico, mais de pesquisa, verificar se as universidades que têm convênio, e às vezes esses convênios são mais multiáreas, de verificar se vocês conseguem fazer um semestre de intercâmbio para aproveitar algumas disciplinas durante a graduação de teatro aqui no Brasil, ou se não, vocês podem fazer a formação, o mestrado na França igualmente. E aí tem o mesmo processo de candidatura unificada com o Campus France, a não ser que seja um pouco mais voltado para a prática, para a atuação, que aí tem um catálogo do Campus A, onde dá para colocar o portfólio também. Mas aí ou é Campus France ou é Campus A. E no nosso site a gente também tem alguns conteúdos específicos, temáticos por área, para ajudar a entender um pouco as diferenças. Pessoal, perguntas? Acho que é isso. Em que horas são? Não sei, o pessoal tá comendo. O pessoal tem aula hoje ou tá mais tranquilo? Aí pode ir saindo. Deixa eu só te dizer aqui mais. Tem mais umas perguntinhas aqui, Felipe. Pode mandar.
Tá, eles estão perguntando aqui se este evento foi desenvolvido visando editais próximos de seleção para intercâmbios ou é mais genérico, né? Essa é a Isso, ideia, a ideia, tá, sim. gente? Como, assim, é difícil, a gente é uma equipe bem pequena, né? Eu sou responsável do escritório de São Paulo, a gente tem mais 2 estagiárias, uma coordenadora nacional, a gente se divide para atender os estados do sul do Brasil, São Paulo e Mato Grosso do Sul. E aí tem uma outra responsável do Rio, uma de Recife que cuida do Nordeste, e às vezes ainda acaba atendendo a região Norte e Centro-Oeste também. Então, sempre que tem alguma brecha assim, a gente tenta intercalar as universidades. Como ia ter um evento também, teve um evento, na verdade, ontem na Federal do Rio Grande do Sul, na URGS. Eu falei, vamos aproveitar aí que já está vindo bastante pedido de visto de estudante da UFSM, vamos conhecer essa instituição também. E eu vi que a última vez que o Campus Trans esteve aqui, acho que foi 2019, já faz um bom tempo, né? E aqui, como faço para participar do Braftec, sendo que meu curso não está contemplado nos projetos? Há algum meio mesmo assim? Encher o saco dos professores para mandar projeto. Porque Braftec são programas da CAPES, como que funciona o trâmite, né? O professor coordenador, ele vai mandar os projetos, às vezes junto com outras universidades brasileiras, vai mandar o projeto para a CAPES, e a CAPES vai avaliar lá e vai distribuir a quantidade. Então, vou distribuir 12 bolsas para essas 3 universidades, 4 bolsas para essa universidade desses projetos. Eles vão fazer o processo de seleção e, para fazer esse processo de seleção, vão lançar o edital no site da sua universidade brasileira, da sua faculdade. Aí você se candidata para esse edital, já sabendo quantas vagas tem. Você já sabe que não tem, precisa submeter, ter alguém submetendo o projeto nesse sentido. E para conseguir as bolsas da CAPES Braftec, a CAPES pede B1 de proficiência no francês. Às vezes deixa fazer a candidatura sem a proficiência, recomendo já ter a proficiência na candidatura e apresentar um pouco depois, mas se atente direitinho nas datas que tiverem no edital. Isso, não tem escapatória, né, Felipe? Tem que estudar francês, né? E, então, tem alguma oportunidade em que não exija saber falar francês? Sim, tem os mestrados em inglês, né? Então, acho que é uma... E às vezes, dependendo do acordo de cooperação, as universidades elas oferecem disciplinas em inglês, dá para pegar disciplinas em inglês, mas é a verificar universidade por universidade, escola por escola, para entender se aquilo é possível e fazer o plano de estudos, se for mobilidade interna, ou fazer a candidatura para um programa integralmente em inglês. Aí tem o catálogo do Totten English, do Campus France. E é isso, mas é possível sim. Inclusive, também tenho visto uma grande procura, assim. Acho que o pessoal tem redirecionado a escolha Estados Unidos para países europeus recentemente. Pessoal, relembrando aqui que o ISF, Idiomas Sem Fronteiras, tá? Semestralmente tem sido nosso parceiro e Felipe tem aberto turmas exclusivas para alunos aqui do CT, tá? Justamente pela nossa demanda, tá? A gente quer que os nossos alunos sejam, né, estejam preparados para essas oportunidades que o Braftec oferece. Tá? Então, busquem saber, acompanhem a página aqui também da internacionalização do centro, né, a página da SAI. A gente tem essas oportunidades e agora a Aliança Francesa, então, muito melhor. Né? Muito, muito bom. As aulas, Mariana, só também, as aulas não são presenciais, viu? São online também, as aulas aqui do ISF, porque eu acho que justamente pela falta de professor de francês, eu estava comentando antes com o Felipe, essa é uma dificuldade, mas são aulas online, tá, gente? Então, nós temos um professor ali de Porto Alegre, que é o Wesley, muito bom, por sinal, então... Então, mas assim, é uma aula muito boa, tá? Eu, inclusive, faço e acho muito boa. Tá bom? Gente, mais perguntas para o Felipe? Não? Gami, vai lá.
Uma vez já estudando na França, numa universidade francesa, quais seriam as suas recomendações para buscar um estágio? Pensando assim que a cultura de trabalho é diferente, a forma como as pessoas interagem, o que é esperado é diferente. Então, quais seriam as suas recomendações, tanto para o currículo, interações, entrevista? Às vezes, as próprias universidades ou polo de empregos da região que você estiver morando na França vão oferecer ateliês para você fazer um currículo no modelo francês, feiras de carreira. Então, recomendo para um estrangeiro começar sempre antes do que um francês, porque entre alguém que é fluente em francês e alguém que tem um intermediário em francês, tem uma certa diferença, mas o nosso currículo tende a ter mais coisas e o nosso perfil é bem interessante também para as empresas francesas. Então, as minhas dicas pessoais: começar com antecedência, verificar onde brasileiros fizeram estágios também, porque às vezes, se a empresa já admitiu brasileiros, tem uma abertura maior para admitir também. Então, no meu caso, eu fiz estágio na ArcelorMittal, quando eu fiz meus estudos na França, que é uma empresa que está aqui no Brasil também, brasileiros já tinham feito estágio lá, mas também tinha conseguido outro estágio por causa de uma indicação de uma professora que gostava de mim e tal, de energia elétrica. Então, mantém a rede de contatos, faz todo o salão de carreira, vai mandando candidatura. A diferença em relação ao currículo brasileiro: os currículos franceses, eles pedem foto, então colocar uma foto no currículo é um detalhe bobo, e cuidar da imagem do currículo. E outra dica extra também, não sei como está isso hoje, que já faz um tempinho que eu voltei, mas as empresas francesas gostam muito de ligar para fazer uma entrevista por telefone. E o que eu fazia? Eu nunca atendia a primeira ligação, eu esperava cair na caixa postal, escutava a mensagem para saber, foi essa empresa que me ligou. Aí eu me preparava e depois retornava. Quem mais? Tudo bem, muito obrigada pela palestra, foi bem esclarecedora. Eu queria saber, já que tu puxou nessa última pergunta, se tu poderia falar um pouquinho mais sobre a tua experiência, o que te levou a interessar mais pela França, tipo, desde o início mesmo. Sim, obrigado pela pergunta. Bom, acho que eu entrei em engenharia, meu foco era passar nas matérias. E aí eu falei, vou estudar. Falam que difícil não é entrar, difícil é sair da faculdade. Falei, vou estudar. Aí eu fiz as primeiras provas e falei, ok, não fui humilhado, assim, dá pra considerar, dá pra sonhar mais alto e tal. Eu vi que tinha muitos acordos de cooperação com a França, tinha muito com a França, com a Alemanha. E aí eu até fiquei um pouco em dúvida, se eu estudava francês, se eu estudava alemão, mas aí alguns amigos começaram a estudar francês também, tinha mais acordos com a França. Eu falei, acho que vai ter boas oportunidades aí, tinha oportunidade de indo gente com bolsa, Braftec, Eiffel. Aí eu falei, acho que eu vou estudar francês. Aí comecei a estudar francês 2 vezes por semana, na hora do almoço. E foi 1 ano e meio, fiz o processo edital de duplo diploma e fui selecionado para fazer duplo diploma na França. Mas sem conhecer muito, assim, nossa, conhecia a fundo as universidades. Eu fui meio, assim, eu estava focado em tirar boas notas para ter um bom currículo, assim, um bom plano, fazer iniciação científica. Lá, o que eu acabei descobrindo é isso. Eu descobri que o meu perfil era bem mais generalista, então eu tinha escolhido engenharia química porque queria trabalhar com o meio ambiente. Trabalhei um pouquinho com o meio ambiente, mas eu percebi que a gente pode, sei lá, impactar, fazer um bom trabalho em várias áreas diferentes. Gostei de aprender elétrica, computação, civil, mecânica. Tenho esse perfil mais generalista. E a França me mostrou um pouco disso. A França, eles cuidam muito da qualidade, assim, de vida. Então, não só a experiência universitária, mas a residência universitária perto da faculdade, as associações. Então, a vida associativa era muito forte, assim. Então, se todo mundo participava de alguma associação de, sei lá, para organizar um voo de balão, para acolher estudantes internacionais, associação de meio ambiente, grupo de artes, grupo de teatro, grupo de cinema. Então, essa vida, assim, não só com a cidade, mas com a experiência universitária, acabou sendo bem rica. E acho que algo, emendando com a pergunta do estágio, lá os estágios não são junto com as aulas. Então, muitas vezes, tipo, tem o ano, né? Então, o semestre. Então, esses meses você vai parar só para estágio. Então, acaba sendo uma experiência também muito interessante da gente não ter que se desdobrar, assim, para acompanhar as aulas e estagiar. Eu não sei se responde muito bem, mas foi o que eu lembrei aqui. Qual universidade você foi? Eu fui para Lille, no norte da França, para a Centrale de Lille, que é uma escola de engenharia.
Gostei muito. Lille é uma cidade mais fria. Chove muito, mas bastante acolhedora. E está pertinho de Paris. De metrô dá para chegar na divisa com a Bélgica. Já cheguei a comprar passagem de ônibus para Londres por 5 euros. Então dá para aproveitar também bastante os arredores. Mais alguém, pessoal? Bom, então acho que é isso. Felipe, muito obrigada mais uma vez. A gente gostaria, peraí que eu vou buscar, antes de Mariana faz as honras aqui. Obrigado a vocês. Qualquer dúvida também pode. Não hesitem em escrever pra gente, entrar no nosso site. Nem sempre a gente vai conseguir ajudar, às vezes a gente vai redirecionar, verifica com a sua universidade brasileira, verifica com a Pró-Reitoria, com o SAI, mas no que a gente puder ajudar, a gente está à disposição. Da nossa parte aqui da UFSM, queremos só te deixar uma pequena lembrança daqui. Obrigado pelo carinho, tá? pela recepção. E volte sempre que possível, tá? Obrigado. Para trazer as novidades para nossos estudantes, né? E para a gente. Obrigado. Tá bem? Muito obrigada. Tchau, tchau. Pessoal, muito obrigada, tá? Pela presença de vocês. Pós-evento, nós vamos ter os certificados, tá? Que vão estar lá na página dos certificados para vocês, tá? Bem? Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada.